Muito bem, pessoal. Estou aqui para dar uma passada nos esquemas nutricionais para as provas de corrida de trilha, tá? Então, você pode ver aí no quadro que tem uma timeline e os nutrientes, e aí já vai fixando isso aí, tá? Vamos lá. Importante. Vou falar coisas aqui que são um apanhado do que a ciência da nutrição disponibiliza para gente e um apanhado combinado com experiências de vários nutricionistas e vários atletas que eu acompanho, nutricionistas de alto desempenho e atletas de alto desempenho, em blogs, em fóruns, materiais disponibilizados por esses nutricionistas. Então vamos lá. Pré-treino. A importância do pré-treino é a última ou as últimas refeições que você vai fazer antes da corrida. Então, até 3 horas é o ideal para fazer uma refeição pré-prova. Se você vai correr de manhã, a última refeição do dia ela é extremamente importante para nutrir esse momento aí da corrida. Por quê? O papel da nutrição prévia é fornecer carboidratos para serem estocados na forma de glicogênio muscular, tá? E aí a gente precisa de 3 a 6 horas para viabilizar esse estoque a partir da alimentação, que é o tempo de fazer a digestão e o tempo de fazer o estoque, tá bom? O que não for utilizado, ou vai ser guardado em forma de gordura, ou vai ser eliminado nas fezes. Qualquer coisa que você tome, que você se alimente aí, entre 3 horas e a hora da largada, precisa ser muito bem calculado se você vai precisar fazer digestão desse material, desse nutriente, ou se ele já entra de forma a ser aproveitado imediatamente. Embora a literatura não veja necessidade de se fazer aporte além dessa última refeição, acredita-se que funciona muito mais como apoio emocional do que uma eficiência nutricional, tá bom? O que vai evitar no pré-prova? Excesso de fibras, então não precisa comer a salada na última refeição. Evitar excesso de fibras, evitar excesso de gordura, evitar gordura nesse período próximo, muito próximo à prova. Evitar derivados de leite e evitar excesso de volume, para você não ter que correr com excesso de volume gástrico, tá bom? Vamos para a prova. Depois eu vou voltar numa questão de pré-treino. Vamos para a prova. Ou melhor, vou falar logo. O pré-treino que vocês costumam utilizar, aquele que é veiculado em forma de suplemento alimentar, assim como eu falei que a literatura diz que não tem impacto o que você vai comer entre 3 horas, 2 horas e meia até a hora da largada, ele não tem um impacto relevante na sua nutrição, tá? Além disso, deixa eu pegar aqui. Pré-treino. Composição aqui do pré-treino que está na minha mão.
Creatina, betalanina, arginina, taurina, leucina, cafeína, vitamina C, inositol, vitaminas E e B6. Tá? Nenhum desses nutrientes aqui, eles vão ser os relevantes na primeira, segunda hora de atividade física. Tá certo? Principalmente a creatina. Porque a creatina não funciona com aporte imediato, ela funciona com saturação. Então você precisa estar fazendo o aporte de creatina 6 semanas, 8 semanas antes da prova para poder ter uma influência de saturação muscular, tá? Então, necessidade? Tem necessidade? Não. Eu me sinto seguro? Ok. Tem eficiência? Não tem eficiência. Na hora do pré-treino ou da pré-corrida, né? Da pré-competição. Vamos para a linha do tempo. Entre a 0 hora e a 1 hora de prova, o que a gente vai fazer? O que a gente vai ter desgaste? A gente vai ter desgaste de água e de carboidrato. Então, o que a gente vai repor? Água e carboidrato. É o momento de tomar a água pura, é o momento de fazer o aporte já compensativo do carboidrato perdido. Para dar suporte, o carboidrato que a gente toma dentro da atividade é para dar suporte ao metabolismo aeróbico lático, tá certo? A gente tem fornecendo o carboidrato para a queima de calorias, para entrar lá no metabolismo aeróbico, a gente vai evitar que o corpo disponibilize algumas formas de carboidratos que já estão estocados. Então, a gente vai usar menos estoque de glicogênio e a gente vai usar menos estoque de proteína para virar açúcar. Isso é uma maneira preservativa e tem impacto muito mais a médio e longo prazo do que a curto prazo. Então você vai perguntar assim, para a corrida de 1 hora, eu preciso de até 1 hora, eu preciso de repor carboidrato? Não precisa. O seu estoque de glicogênio, ele é suficiente para a sua 1 hora de atividade. Tá bom? Então, calculem, né? Você só precisaria de tomar aí um pouco d'água. Quando a gente fala aqui de quantidades, e eu vou estar disponibilizando essas quantidades pensando em exercício prolongado. 2ª hora, 3ª hora, 4ª hora, 5ª hora e por aí vai, tá? Então, qual é o mínimo que a gente vai utilizar aí? Para cada hora, meio litro d'água e 100 calorias de carboidrato. Como chega nessa quantidade de caloria de carboidrato? Os estudos e as práticas que têm sido feitas têm falado que a partir de 100 calorias, 100 calorias por hora, é um aporte significativo para preservar a condição metabólica, porque você vai ter um aporte aí de 100 calorias e vai fazer um resgate de glicogênio. Como que eu vou medir a minha necessidade de calorias? Pega um exercício prolongado, preferencialmente uma competição, vá lá na número de calorias que você gastou, divide pela hora, você vai saber aproximadamente o seu consumo por hora, seu consumo energético por hora de atividade física. Então, por exemplo, o meu exemplo, minha última ultramaratona, UTMB Paraty, eu gastei em
quase 10 horas de prova, 4.658 calorias. Se eu for trazer para cada hora, vai dar 465 calorias de consumo. Se eu conseguir implementar aí 120 calorias, que é o que eu tenho praticado, em média, minha meta é 120 calorias, eu vou ter 465 menos 120, vou ter aí 340 calorias que eu vou precisar resgatar dos meus estoques, né? 340. A gente tem um dado que os atletas de elite de esporte de endurance, por exemplo, Christian Blumenfeld, campeão de triathlon e Ironman, Kilian Jornet, Jim Walmsley, Courtney Dauwalter, são atletas de trail run, Pogacar e Vingegaard, que são atletas de ciclismo. Essa galera está fazendo de 100 a 120 gramas de carboidrato por hora. 100 a 120 gramas de caloria por hora. Cada grama de carboidrato ele vai gerar 4 calorias. 120 calorias por hora vai dar aproximadamente 400 calorias de carboidrato. 480 calorias de carboidrato, que seria o suprimento, por exemplo, seria o meu suprimento de calorias por hora, sem precisar fazer resgate de carboidrato estocado. Considerando que essa galera deve ter um consumo bem maior que o meu, tá? Apesar de ser mais econômicos, eles fazem muito mais esforço, né? E gastam bem mais. Ok, então o que eu estou sugerindo para um atleta amador? De 100 a 120 calorias por hora, para o nosso nível aqui, e o restante você vai resgatar dos seus estoques, tá bom? Então a gente tem aí, na primeira hora, água e carboidrato, 100 a 120 calorias. Na segunda hora, já desgastei, suei, então eu tenho uma perda aí de íons, magnésio, cálcio e sódio. Esses íons são extremamente necessários para o meu metabolismo energético. Então, é a hora de começar a fazer a reposição eletrolítica. Então, o seu sports drink aí vai precisar contar com cálcio, sódio, magnésio para estar repondo essa perda do suor. Correto? Então, a partir da segunda hora, ou seja, de 1 hora até 2 horas de decorrência do exercício, você vai adicionar nos 500 ml que você já precisava tomar no mínimo, vai adicionar aí a reposição eletrolítica. E vai colocar mais 120 calorias, 100 a 120 calorias de carboidrato. A partir da terceira hora, a gente já começa a ter um desgaste no sistema nervoso central. Então, é a hora que vamos entrar com 2 nutrientes, cafeína e beta-alanina. Esses nutrientes, eles deverão ser intercalados a cada hora, porque você não precisa de tanta necessidade de estar repondo por hora, porque eles duram um pouco mais. Então, eu sugiro começar com a cafeína, passar pela beta-alanina e ir ciclando isso de hora em hora. Qual é a função da cafeína? Cafeína dá energia? Não.
que a cafeína faz? A cafeína, ela bloqueia o receptor de adenosina. O mesmo receptor que recebe a adenosina, lá no sistema nervoso central, a cafeína tem preferência, prioridade, ela tem mais facilidade de se encaixar nesse receptor. Então, mesmo na presença de adenosina, a cafeína vai se coligar com esses receptores. Qual é o papel da adenosina? Reportar ao sistema nervoso alertas sobre o estado de fadiga. Uma vez que diminui a quantidade de adenosina que está se acoplando aos receptores, isso burla o sistema nervoso central de saber o seu estado de fadiga. Então essa é a função da cafeína. Burlar o estado de fadiga, burlar a consciência do estado de fadiga e permitir que você consiga desempenhar mais. Não quer dizer que essa fadiga não está acontecendo, mas quer dizer que enquanto você toma providências para controlar a fadiga, você reduz a percepção do sistema nervoso central, tá certo? Tomar apenas cafeína e não ter outras ações, como controle da intensidade ou reposição de nutrientes, vai fazer você parar de qualquer maneira uma hora, ok? Qual é a função da beta-alanina? Regular a acidez no músculo. Se vocês acompanharam lá as aulas sobre metabolismo energético, vão ver que com o acúmulo de ácido lático, a gente vai ter um ambiente muito mais ácido dentro da célula muscular, não só pela presença do ácido lático, mas principalmente pela presença de hidrogênio livre, que vai aumentar o pH intracelular, né? O que acontece com a beta-alanina? Ela regula essa acidez, ela vai viabilizar que esses hidrogênios se coliguem ou com a beta-alanina ou com outros componentes que estão ali dando bobeira no citoplasma. Então, diminuindo a acidez no músculo, a gente também diminui a sinalização para o sistema nervoso central de que tem uma sobrecarga acontecendo. A partir da quarta hora, a gente tem uma necessidade também de adicionar frutose dentro da carga de carboidrato. Por quê? Porque a frutose vai começar, a partir desse momento, a viabilizar a absorção de outros carboidratos, que há um mecanismo de saturação, que diminui a absorção de outros carboidratos, e a frutose vai facilitar essa absorção. Então, procura ver na sua fonte de carboidrato se tem frutose e dá preferência a usar essa fonte a partir da quarta hora. Correto? Tem uns truquezinhos que pode estar sendo utilizado. Por exemplo, o carboidrato, se você usa ele no líquido, você pode fazer pequenos bochechos de carboidrato, né, dessa água aí com a reposição de carboidrato, que ele vai sinalizar a mucosa, né, o começo de um processo digestivo de carboidrato, vai sinalizar ao sistema digestivo, vai liberar amilase e vai sinalizar para o sistema digestivo que está vindo o carboidrato aí. Então o sistema digestivo manda o sinal pro sistema nervoso central e fala assim: está chegando suprimento, relaxa o sistema de controle. E aí o sistema nervoso central relaxa da função de estar controlando a fadiga. E isso é uma estratégia nutricional que tem sido muito utilizada. Você vai poder ver isso bastante no futebol. O que o pessoal do futebol faz? Fica com aquela garrafinha lá na beira do campo. Vai ver muito isso no final do primeiro tempo, e durante o segundo tempo o jogador vem, coloca a água com carboidrato na boca, dá uma bochechada, segura um pouquinho e cospe.
Por que ele cospe? Para evitar aquele volume de água no sistema digestivo dele que chacoalha quando ele corre. Mas está fazendo a função de estar diminuindo o controle sobre a fadiga. Então, melhora o desempenho. Então, em vez de jogar fora, você bochecha, segura um pouquinho, é uma meia boca de líquido, né, que você vai ingerir, e depois você vai tomar o golinho. Se você fizer isso de 10 minutos, você vai estar ajudando aí a mensagem de controle de fadiga, a retardar ou relaxar esse controle. Outra dica é o seguinte: em dias de muito calor, o mentol, ele, ao refrescar a mucosa bucal, ele manda também um sinal para o sistema nervoso central que está havendo um refrescamento do corpo. Assim como a gente faz molhando nuca, molhando punhos e tornozelos, molhando a cabeça, a gente está enviando sinais de que estamos refrescando o corpo e que o sistema nervoso central pode afrouxar o controle sobre o estresse térmico. Então, alimentos mentolados, eles vão cumprir essa mesma função. Quem pôde observar no último UTMB, a Courtney Dauwalter, ela ganhou o UTMB. Todo posto de hidratação, a primeira coisa que ela fazia era escovar a boca com uma escova de dente com pasta, e ela não estava escovando o dente, ela estava escovando as mucosas. Escovava a mucosa, cuspia aquela solução fora e começava a se alimentar. Então, ela estava fazendo um desestressamento térmico para poder se alimentar bem e para poder baixar o controle do sistema nervoso central sobre o estresse térmico, né? Todo estresse que o corpo percebe gera no sistema nervoso central uma contramedida para diminuir as atividades, para preservar o corpo daquele estresse, tá? Então, esses são alguns dados e práticas que a gente tem. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Como é que eu vou fazer minha nutrição? Como é que eu tenho feito minha nutrição? Eu vou usar para compor meu aporte nutricional aí, a cada hora eu vou usar um Hydra-Max e um gel. E eu tenho, na marca que eu estou usando, eu tenho géis que tem cafeína e tenho géis que tem beta-alanina. Inclusive, beta-alanina e cafeína associados. Então, eu vou alternando a administração desse gel a cada hora, junto com um repositor eletrolítico que ele já tem, repositor Endurance, que ele tem aqui, ó, em carboidratos, 68 calorias. 68 calorias com mais as 84 calorias do gel vão dar aí 100, 120, 140, 148, 172. 172 calorias por hora. Ok? Essa aqui é a minha reposição por hora. Eu vou levar a azeitona sem calda para em algum momento estar utilizando, além de estar repondo sal. É uma coisa que eu mastigo. No meu gel e no meu repositor eletrolítico eu já tenho sódio. Ok? Os dois têm sódio. Beleza. Na hora número 3, né? E na hora número 6, pelo menos, eu vou usar pré-treino, que tem uma carga enorme aqui de beta-alanina, de arginina, de taurina, de leucina, de cafeína, vitamina C e tal.
junto do que eu já estou tomando, eu vou tomar mais uma dose desse pré-treino, ok? E em algum momento eu vou fazer uma sobrecarga com Snickers, que além de ser uma coisa que eu vou mastigar, porque a gente fica muitas horas, eu, por exemplo, vou ficar tomando água e gel várias horas. Então, para mim, não fica legal o meu sistema digestivo sem estar moendo alguma coisa, tá? E o Snickers tem 200 calorias. Então, isso aí me dá uma sobrevida aí do que eu preciso de aporte. Coisas que são importantes. Deixa eu ver aqui o que eu ia falar. Nesse esquema aí, quanto mais bem feito for o começo da timeline, ele te dá uma folga no caso de você cansar do esquema, porque satura, tá? Satura esse monte de gel, satura esse monte de água com açúcar e eletrólito que a gente toma aí. E pode ser que a gente se sinta inibido de manter o esquema nutricional. Então, se por acaso tiver um momento que você não consegue se alimentar, a qualidade das horas anteriores ela vai te dar um gap aí, uma faixa de tempo para você se recompor e voltar para o seu esquema de alimentação. Outra coisa, quando sua bebida eletrolítica, você precisa conferir quantas calorias ela tem. Porque Gatorade, por exemplo, se não me engano, tem 27 calorias apenas. Então, cara, conta as calorias e vê o que você precisa e o que você está disponibilizando, tá? Muitas vezes a gente fica naquele negócio, a bicadinha. Você tem meio litro d'água, ele dura 2 horas. Tá, vai se fuder, né? Meio pacotinho de jujuba. Dançou. Você não sabe quanto de caloria tem. Se você escolher por não usar suplementos, qual é a facilidade? Qual é a praticidade do suplemento? Primeiro, ele é de facílima administração. Gel e água, você não precisa mastigar. Ou seja, quando você mastiga, você aumenta a frequência cardíaca, né? A deglutição aumenta a frequência cardíaca. Isso pode gerar um pico de fadiga ali que você vai ter que diminuir muito o seu ritmo. Então tem essa facilidade. Qual é a outra facilidade? Você consegue aferir a quantidade de nutrientes. Se você vai lá no supermercado e olha assim para a prateleira e fala assim, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e você não sabe quanto de aporte de caloria, de eletrólito você está colocando para dentro, você vai ficar vendido numa hora. É nesses vacilos que acontecem os eventos de subabastecimento que dão vômito, diarreia, indisposição para comer e etc. Né? Outra coisa, você precisa treinar o seu esquema nutricional. Então agora não adianta fazer uma revolução. Vai para o treino do final de semana, 120 calorias por hora. Tantos ml por hora. Né? Esse e aquele alimento. E você vai testando não só a sua administração do esquema, como a receptividade disso tudo e se funciona para o seu treino. Ok? Para no dia da prova, tá tudo 100%. Né? Se vocês tiverem dúvidas, coloca nos comentários ou manda mensagem no grupo da assessoria ou manda mensagem individual pro coach. Beleza? Meia hora foi tranquilo, tá? Depois da primeira hora, importante, água pura não te ajuda.
Ah, tem uma coisa que eu vou falar também. Independente, por exemplo, meu esquema nutricional, ele é autônomo. Então eu levo tudo que eu vou precisar no período da prova. Eu estou calculando que eu vou fazer essa prova do Insanity Mountain 55 km no Pico da Bandeira, o ideal até 12 horas, entre 10 e 12 horas. Primeira coisa, estou levando tudo que eu preciso para até 12 horas. E se atrasar, eu estou levando para mais uma hora. Então eu tenho tudo que eu preciso para 13 horas de corrida. Se eu conseguir usar tudo, eu ainda tenho umas 3 horas que eu só vou precisar tomar água, mas nutriente vai ter. Então, não vai com miserabilidade não. Leva para sobrar, para você não passar aperto. Cara, aperto de subnutrição em treino é uma merda, em prova é o inferno. E mesmo assim, quando passar no posto de hidratação, tome a Coca-Cola, coma o que tiver lá, pelo menos um pouquinho, e toca. Além do seu esquema, você pode usar o esquema de apoio da prova como plus, como um a mais, tá? Você só tem a ganhar. Não é assim, vai ter o posto de hidratação ali, vou pular meu esquema, porque eu vou comer ali, claro, sem controle, e no próximo, eu já fiz isso, já me lasquei, né? Faz o esquema, anota num papel o seu esquema, escreve de caneta Bic no antebraço, ok? Bota despertador no relógio e faz o seu esquema nutricional. Arrisca. Você pode fugir dele? Como? Para mais nos postos de hidratação e apoio. Ok? Boa prova para todos. Serve para todas as provas e dimensiona aí na reguinha da timeline a tua prova, a duração e o que você vai precisar levar. E as quantidades.